Oi, gente, tudo bem? Tô aqui, vou colocar o professor. É uma honra enorme, enorme receber o professor Marcelo. Deixa eu, agora que eu vi que ele tá aqui. Professor Marcelo, para quem não sabe, ele é o grande guru da minha geração. Todos os livros que a gente estuda de neuropediatria, ele é o autor principal, com uma generosidade enorme, que é o Rubens Weinstein, que é quem equilibra com ele, porque o professor Marcelo realmente é maravilhoso. Ei, Daniela, Ah, professor, tudo tava bom, fazendo uma querida? tietagem agora aqui Oh, mas contando prazer. que toda a minha geração de neuropediatra, eu tô formada há 20 anos de neuropediatria, mas toda a minha geração já tem você como o Oscar da gente, com os Oh, livros, e a tua imagino. generosidade, como sempre, sempre muito educado, um verdadeiro gentleman com todos. Olha, muito bom e muito prazer recebê-lo aqui na Associação Brasileira de Epilepsia. Oh, Daniela, eu fico muito feliz de estar aqui com você, conversando contigo. Eu já tive algumas trocas com você, a gente se encontrou em alguns momentos, né? Você é responsável por um serviço grande de epilepsia na Faculdade de Medicina do ABC. Então, para mim, é um motivo de muita alegria. Muito obrigado pelo convite, viu? Professor, é uma honra recebê-lo aqui, Imagina. uma honra e uma tietagem, porque quem conhece o teu trabalho e a tua generosidade em compartilhar conhecimento sabe muito bem o valor que tem estar hoje aqui contigo para conversar um Imagino. pouquinho. Imagino, prazer, querido, prazer. Vamos conversar, vamos lá, estou à Vamos disposição. sim, vamos sim. Professor, acho que primeiro, hoje a gente vai conversar um pouco sobre autismo e epilepsia, né? Sim, Então, a nossa intenção aqui primeiro, conceitualizar um pouco o autismo, o que, que o senhor traz para a gente hoje, para as pessoas que estão entrando, né? Para falar sobre conceitos, o que seria o autismo, né? Como que está esse processo diagnóstico, como que funciona mais ou menos para a população em tá geral. bem, querido, perfeitamente. Então, o autismo ele é classificado como um transtorno do neurodesenvolvimento. O que, que é isso? Durante o desenvolvimento do cérebro, que começa lá intraútero, logo depois da fecundação, quando está formando o embrião, até que perdura nos primeiros anos de vida e vai até o final da adolescência, né, de forma muito importante, esse processo de neurodesenvolvimento ele pode ser alterado por uma série de fatores, sejam fatores genéticos, fatores ambientais, e desse processo de alteração do neurodesenvolvimento podem surgir transtornos, como por exemplo o autismo, como por exemplo deficiência intelectual, como por exemplo transtornos de aprendizagem, como dislexia, descalculia, como por exemplo o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Todos esses transtornos são classificados como transtornos do neurodesenvolvimento, porque eles são condições crônicas, ou seja, não são situações agudas que se apresentam rapidamente, são situações que levam, que se manifestam ao longo de anos, né? Que decorrem dessas alterações de base genética e influência ambiental, que alteram o processo de neurodesenvolvimento, de formação do cérebro, começando lá intraútero e perdurando nos primeiros anos de vida, e que levam a uma série de alterações comportamentais. E o autismo é um desses transtornos. O que caracteriza o autismo, basicamente, são dois grandes grupos de manifestações. Um é um comprometimento da interação social e da comunicação. Comunicação é tornar algo comum entre duas ou mais pessoas. Então, o indivíduo com autismo ele tem que ter um problema de interação e de comunicação. E o outro grupo são comportamentos restritos e repetitivos, né? Então, o autismo, o indivíduo com autismo, ele tem que ter esses dois grandes grupos de manifestações com alterações. E aí vai desde quadros sutis, com manifestações que pode ser, por exemplo, uma dificuldade de perceber determinadas pistas sociais,
dificuldade para entender ironia, figuras de linguagem, é, uma certa rigidez de comportamento, quer dizer, um quadro mais sutil, até quadros com muitas alterações e com muito impacto na vida do indivíduo, que o indivíduo não consegue manter um contato visual, não desenvolve fala, tem deficiência intelectual associada e tem muita estereotipia, muita alteração sensorial. Então, o autismo é isso, quer dizer, é um transtorno do neurodesenvolvimento que se caracteriza fundamentalmente por essa díade, que é o comprometimento de interação social e comunicação humana, e o outro são padrões restritos e repetitivos de interesses, comportamentos e atividades, com uma infinidade de exemplos de manifestações. Nenhuma manifestação é obrigatória. Isso é importante que a gente desmistifique, quer dizer, fala assim, o autista não olha no olho. Não é verdade. Tem indivíduos com autismo que olham no olho, mantêm contato visual. O autista, ele não gosta de contato com outras pessoas. Não é verdade. Tem autista que adora estar com outras pessoas, só que lhe falta traquejo social. O chamado desconfiômetro, às vezes, falta no indivíduo. Ele é muito entrão, por exemplo. São exemplos. Então, nenhuma manifestação é obrigatória. E também nenhuma manifestação por si só, isoladamente, permite o diagnóstico. Então, meu filho, eu vejo que ele tem estereotipia. Então, isso é suficiente para o diagnóstico de autismo de forma alguma. É uma criança que tem um atraso da fala, é suficiente para o diagnóstico de autismo? Não é. Então, é isso. Em linhas gerais, essa é a explicação. Perfeito, professor, perfeito. E assim, uma pergunta que veio, né, agora, quando a gente anunciou a live, nossa, tá tendo muita criança com diagnóstico de autismo, por que que tá acontecendo isso, né? Esse diagnóstico excessivo, entre aspas, Sim. né? E aí, essa parte epidemiológica, o que é que o senhor traz para a gente? E essa pergunta é muito importante, Daniela, e os cientistas têm se debruçado sobre isso nas últimas 2 décadas, né? Houve um aumento de mais de 400% nos diagnósticos de autismo desde o início dos anos 2000 para agora, 2024. Então, em 24 anos, aumentou cerca de 411%, mais ou menos. Saiu de uma prevalência de 1 para 150 para 1 para 36. Então é um aumento muito grande realmente. E a que se deve isso? Bom, tem várias explicações e todas elas são boas. A primeira explicação é que houve uma mudança na forma de diagnosticar o autismo a partir de 2013, com a publicação do DSM-5. Então, anteriormente, o diagnóstico de autismo era categórico e você tinha que enquadrar em categorias diagnósticas. Então, tinha o autismo infantil clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, psicose desintegrativa de Heller, transtorno do espectro do autismo não especificado. E se não encaixasse naquelas categorias, o indivíduo ficava no limbo, sem diagnóstico. Entretanto, a partir de 2013, o diagnóstico passou a ser de dimensão contínua ou espectro. Passou a ser chamado de transtorno do espectro do autismo. E para as pessoas entenderem o que é um espectro, imagina do branco ao preto, passando por toda a escala de cinza. Então, se você tem um preto ou um cinza muito escuro, são muitas manifestações intensas e aí o diagnóstico não é difícil. Mas tons de cinza mais claro, o diagnóstico pode ser mais complicado, mas mesmo assim passam a ser enquadrados dentro do espectro. E aí o diagnóstico ficou, digamos assim, mais elástico. Ficou mais fácil enquadrar aqueles indivíduos que antes não conseguiam ser encaixados em nenhuma categoria. Isso é uma explicação. A outra é a chamada o efeito do espectro ou expansão diagnóstica. A outra é a substituição diagnóstica, porque antigamente não se podia diagnosticar o autismo com nenhuma comorbidade, até o DSM-4. A partir do DSM-5, sim, pode diagnosticar com outras comorbidades, como por exemplo o TDAH. Então, isso também fez com que ficasse mais fácil você enquadrar indivíduos que antes não era enquadrado como TDAH com traços autísticos e, enfim, passou a se poder também diagnosticar dessa maneira. Uma outra situação é aquela em que o indivíduo, por exemplo, era enquadrado com deficiência intelectual isoladamente e hoje se vê que além da deficiência intelectual ele também tem autismo. Por exemplo, cerca de 20% dos indivíduos com síndrome de Down têm autismo, é muito, muito frequente nessa população, se for comparar com cerca de 2,7% da população geral. Então, isso também
permitiu um maior número de diagnósticos nos indivíduos com deficiência intelectual. Um outro motivo é as pessoas com autismo, elas têm uma proteção legal muito boa, muito importante, graças ao ativismo da comunidade autista, né, das famílias. E isso fez com que eles passassem a ter essa proteção, inclusive para acesso às terapias. E aí, não só no Brasil, mas em muitos países, acaba que algumas vezes o indivíduo, por exemplo, tem uma deficiência intelectual com algumas características autistas, alguns traços, e embora não feche completamente o diagnóstico, o médico às vezes coloca que ele tem, para que ele tenha acesso às terapias que ele precisa. É um outro motivo também, é a questão do acoplamento diagnóstico. E por fim, existe a questão, obviamente, do erro diagnóstico ou resolução diagnóstica. O que seria isso? Tem trabalhos que mostram que cerca de 10 a 15% dos indivíduos com autismo diagnosticados aos 2 anos de idade não receberão o mesmo diagnóstico, não tem mais esse diagnóstico aos 8 anos de idade. Então, uma dúvida que surge e veja, isso é um estudo feito em um único centro, especializado em autismo na Universidade do Colorado, né, na cidade de Denver, um local em que eles só trabalham com autismo. 10 a 15% dos indivíduos diagnosticados aos 2 anos naquele centro, em que só tem estudiosos de autismo, não tinham mais o diagnóstico aos 8. E aí eles se perguntam, será que foi um erro de pessoas experientes ou será que houve uma resolução diagnóstica? Isso é uma dúvida científica se existe ou não. Eu particularmente acredito que exista, porque já vi isso acontecer no meu consultório. E não é que o indivíduo cure, entre aspas, ou ele deixa de ter o transtorno do espectro do autismo, mas mantém alguns traços ou características autistas. Então ele passaria a figurar no que a gente chama de espectro expandido ou fenótipo ampliado. Ele deixa de ter prejuízo, ele consegue lidar no dia a dia sem nenhum tipo de apoio, mas ele ainda mantém alguns traços autísticos, por exemplo. Então isso é uma coisa que é discutida e se chama resolução diagnóstica. Isso não é um ponto passivo, aliás, não tem nada em ciência que seja ponto passivo, sempre vai haver discordância, mas existe uma disputa muito grande em torno desse assunto e é como se as correntes científicas fossem equilibradas com relação a esse assunto, não há um predomínio, né? E por fim, o último detalhe é que há sim a possibilidade de estar havendo um aumento real no número de casos, e eu também acredito nessa possibilidade, e os últimos estudos de uns 2, 3 anos para cá têm demonstrado que provavelmente é isso que está acontecendo também. E se a gente pegar depoimentos de pessoas que sempre trabalharam com crianças pequenas, como professores, por exemplo, eles falam nitidamente, olha, antes você tinha 2, 3 crianças com autismo na escola inteira, agora você tem 2, 3 crianças por sala de aula. Né? E são crianças com atraso de fala. Então não é possível que passasse tão desapercebido lá atrás. Né? Porque sempre alguém vai falar, não, mas agora está se conscientizando mais, as redes sociais. É claro que sim, isso está acontecendo, isso é muito importante, muito positivo, mas há provavelmente um aumento real também ocorrendo, e isso muito provavelmente por epigenética, ou seja, fatores ambientais capazes de mudar a genética dos indivíduos. Ao longo de décadas isso deve estar ocorrendo. Né? Agora, quais fatores ambientais? Não sabemos. Né? Não sabemos. Então, são todas essas explicações que provavelmente concorrem para esse aumento do número de casos. Olha, você entrou num ponto-chave aí agora da epigenética, né? Já tem uma pergunta aqui falando sobre. A Renata perguntou: é verdade que o autismo é causado por uso excessivo de telas, né? Então, aí. Desculpa, Daniel, te interrompi. Por favor, finaliza o raciocínio, perdão. Na verdade, existem muitos mitos e verdades em relação a quais seriam as possíveis etiologias, causas, né, do transtorno do espectro. E aí, acho que era legal se a gente pudesse usufruir do seu conhecimento. Imagina. E falar um pouco sobre isso. É um prazer. Então, vamos lá. Eu tenho muita parcimônia para dizer que você nunca deve descartar hipótese nenhuma, porque às vezes aquilo que num determinado momento se diz, não, isso não tem relação, passam-se anos e vem que se tem alguma relação. Então,
a gente tem que ter muito cuidado. Mas a teoria que atualmente é a mais aceita. Bom, primeiro, antes de falar dessa teoria que é a mais aceita, falar o seguinte: a gente sabe já que o autismo é uma condição, um transtorno com forte base genética. Isso advém dos estudos em gêmeos. A taxa de concordância em gêmeos univitelinos ela chega a 90, de 90 a 97%. Então você veja que em gêmeos univitelinos também não é 100% a concordância, eles são clones praticamente um do outro, né? Mas a concordância é altíssima, ou seja, se você tem um gêmeo univitelino autista, a chance do outro ser autista chega a praticamente 100%, mas não é 100%. Agora, em gêmeos dizigóticos, essa concordância está em torno de 50%, 53%. Ou seja, a base genética é muito importante e isso está bem demonstrado em estudos em gêmeos. Agora, a gente sabe também que a genética pode ser modificada ao longo de gerações por fatores ambientais. Então, isso é importante dizer, quer dizer, o fato de ser uma condição de forte base genética não quer dizer que não tenha algo do ambiente modulando a genética do indivíduo. E aí a teoria que é a mais aceita atualmente, é uma teoria muito interessante, é a chamada teoria da tríade patogênica. E para explicar ela, eu sempre faço a comparação com uma balança. Imagina uma balança que num prato você tem fatores que favorecem a ocorrência do autismo. E no outro prato você tem fatores que desfavorecem. Então, se pesar mais nesse prato, o indivíduo vai ter um desenvolvimento chamado neurotípico e não vai ter autismo. Se pesar mais nesse prato aqui, ele vai provavelmente ter autismo, quer dizer, vai favorecer o autismo. O que pesa muito nesse prato aqui? A genética, isso já se sabe. E que genética é essa? Genes com tamanho de efeito baixo e que precisam estar em grande quantidade aqui, as dezenas, é a chamada herança poligênica. Então são vários genes com tamanho de efeito baixo, que por si só isoladamente não causam autismo, mas em combinação eles pesam esse prato. A outra alteração genética que pode estar aqui são genes com tamanho de efeito alto e que são mutações e que causam doenças, como por exemplo a síndrome de Phelan-McDermid, como por exemplo a esclerose tuberosa, como por exemplo a síndrome do X frágil. Essas condições, o gene ele pesa muito aqui, porque ele geralmente leva inclusive a deficiência intelectual também no contexto dessas síndromes. No outro prato, existem elementos da cognição protegendo o indivíduo. São principalmente 4 elementos da cognição que protegem, que desfavorecem contra o autismo. Cognição social, obviamente, linguagem, funções executivas e inteligência. Esses 4 aqui no outro prato. Então, se eu tiver fatores ambientais que levem a um dano, que prejudiquem esses elementos desse outro prato, eu vou fazer com que esse prato aqui pese mais. Exemplos de fatores ambientais que podem prejudicar esse prato aqui: uso de determinadas substâncias durante a gravidez, álcool, drogas, alguns medicamentos. Por exemplo, infecções durante a gestação, tanto infecções congênitas como, por exemplo, infecções que levem ao aumento de citocinas inflamatórias durante a gestação, síndrome metabólica materna, nascer pré-termo ou pós-termo, nascer com baixo peso, asfixia perinatal, tudo isso pode lesar a cognição. Mas se lesar a cognição sem que haja aqui também fatores genéticos que predisponham ao autismo, não vai ocorrer esse desequilíbrio. Então, essa teoria, ela diz o seguinte: você tem que ter elementos da genética aqui que não são propriamente genes doentes, são genes que conferem risco e que vão fazer com que esse prato pese. Se além disso houver dano cognitivo, a chance aumenta. Então essa teoria da tríade patogênica, ela junta todos esses elementos. E o que pode estar acontecendo pela epigenética? Pode estar aumentando na população o número de genes com tamanho de efeito baixo e que aumentam o risco para o autismo. E talvez não sejam nem diretamente os genes, mas talvez sejam elementos que estão adjacentes aos genes, como por exemplo as histonas, que são proteínas cromossômicas e que podem sofrer alteração ambiental. Isso pode também estar aumentando o risco, mas isso são hipóteses, né? Mas assim, se a gente for resumir, é provável que haja um elemento ambiental afetando a sociedade
ao longo de décadas e que esteja predispondo a nossa sociedade a ter cada vez mais casos do transtorno do espectro do autismo. Isso não é algo comprovado, mas é uma hipótese que precisa ser estudada, sem dúvida. E aí a pessoa perguntou a respeito de telas. Bom, a tela por si só é muito improvável que ela cause autismo, aliás, isso não é algo que seja aceito no momento. Agora, se você imaginar que a tela pode levar a dano cognitivo, uso excessivo, e isso já está bem demonstrado, que o uso excessivo de telas prejudica a atenção, atrasa a linguagem, pode inclusive levar a rebaixamento intelectual. Eu falei que neste prato aqui existem elementos que protegem contra o autismo. Se esta criança tiver neste prato uma genética que favoreça o autismo, a tela poderia contribuir como mais um elemento ambiental a lesar a cognição da criança. Por isso que a gente enfatiza a importância de não expor crianças pequenas à tela, abaixo de 2 anos evitar completamente, entre 2 e 6 anos no máximo 1 hora por dia, porque a tela já está demonstrado em diversos estudos que leva inclusive a rebaixamento de QI, de quociente de inteligência. Então, é um elemento deletério, mas por si só não a princípio não causa autismo, até o uso de tela isolada. Então, se você pegar um indivíduo que não tem uma genética favorável e ele passar muito tempo na frente da tela, não é muito improvável que ela por si só leve a esse quadro. Perfeito, perfeito. Na verdade, agora, professora, as perguntas foram mais tendenciosas para as comorbidades, né? Então, eu acho que agora a gente já pode migrar um pouco para as Claro. comorbidades. Então, tem uma pergunta da Karina falando assim: qual a relação do autismo, altas habilidades e superdotação? É comum? Não se deve utilizar a nomeação Asperger? Vamos lá. Essa associação não é comum. É, tem muito diagnóstico errado de altas habilidades com relação ao autismo, porque para o indivíduo ter altas habilidades ou superdotação, não basta ter um QI elevado, né? O QI elevado, acima de 140, ele está presente em 2,5% da população, porque é uma distribuição gaussiana, a curva de Gauss, aquele sino, né? Você tem 2,5% que tem o QI abaixo de 70, 2,5% que tem o QI acima de 130, perdão, 130, né? Porque você tem 100 na média, 15 para baixo para cima um desvio padrão, 30 para baixo para cima 2 desvios padrões. Então é de 70 a 130, né? Então de 85 a 100 é médio baixo e de 100 a 115 médio alto, né? Perdão, a média é de 85 a 100, aí você tem o médio baixo, médio alto e para um lado ou para o outro superdotação, deficiência intelectual. Mas da mesma forma que a deficiência intelectual não pode ser diagnosticada apenas com a pontuação de QI abaixo de 70, tem que haver comprometimento do comportamento adaptativo, ou seja, o indivíduo tem que ter prejuízos que façam com que ele não consiga realizar determinadas tarefas, seja em âmbito acadêmico, seja que é o conceitual, seja em âmbito prático, seja em âmbito social. Por exemplo, o indivíduo pode ter um QI de 68, numa zona rural, ser pouco exigido, dar conta de todas as atividades do dia a dia, e você não pode dizer que ele tenha deficiência intelectual. Da mesma maneira, uma pontuação acima de 130 não permite um diagnóstico de altas habilidades. Além disso, o indivíduo tem que ter criatividade e engajamento em tarefas, né? Então, se o indivíduo tem uma pontuação de QI elevada, mas ele não se engaja em tarefas, ele não é criativo, ele só tem um QI elevado, ele não é superdotado nem ou com altas habilidades. E aí, muito frequentemente acontece isso no autismo. O indivíduo com autismo dá lá um QI de 135, 140 e dizem que ele tem dupla excepcionalidade ou superdotação. Não é suficiente. Ele tem que usar aquela inteligência a favor dele, sendo criativo e engajando em tarefas. Então, por exemplo, é um indivíduo que consegue usar aquela inteligência dele para criar um projeto, para fazer, enfim, algo diferente e surpreendente, né? Então, não basta ter a pontuação elevada. Aqui, com relação à síndrome de Asperger, era uma terminologia usada
até a última edição, a penúltima, né, o DSM-4, mas como se mudou para a questão do espectro, deixou de ser utilizada essa terminologia, e é também uma terminologia que é bom não utilizar, porque o Asperger, sem dúvida, assim, muito provavelmente era um apoiador do regime nazista. Ele colaborou com o regime nazista, então se pede, né, para não se utilizar. E uma coisa muito interessante, que ele plagiou a descrição dos casos dele. Ele publicou em 1944 a descrição de 4 crianças que depois, pelo quadro clínico, ficaram conhecidas como a síndrome de Asperger, mas em 1925, 26, foi em 26, a Grunia Sukareva, que era uma ucraniana, ela judia, ela publicou exatamente o mesmo quadro clínico, primeiro em alfabeto cirílico e no ano seguinte em alemão, e o Asperger, que era austríaco, sem dúvida, leu o trabalho e plagiou e publicou e não fez nem menor menção a ela, por ser mulher e judia, principalmente. Né? E aí, quem descreveu um caso de autismo pela primeira vez na história, então, foi uma mulher, não foi nem o Léo Kanner, nem o Hans Asperger. Então, essa síndrome deveria se chamar síndrome de Sukareva. E eu acho, inclusive, que é interessante, porque qual que é a diferença dela para os outros casos de autismo? São todos pacientes com autismo nível 1 de suporte, inteligência normal, fala funcional, mas o que os diferencia é que eles falam precocemente, antes das outras crianças e com uma capacidade sintática maior. Então, são indivíduos que conjugam os verbos muito bem, precocemente, constroem frases muito bem. Então, eles podem ter alteração da pragmática, né? Mas é muito frequente que eles tenham uma fala um pouco assim robotizada, sem prosódia. Mas a construção frasal, a sintática e o vocabulário deles, eles expandem o vocabulário mais precocemente que os pares da mesma idade. Então é isso que diferencia o que era antigamente chamado de síndrome de Asperger para esse subgrupo de indivíduos com autismo que eu mencionei. E é interessante, Daniela, que é o seguinte: hoje está prevalecendo essa corrente dos agrupadores, né? Que agrupou todo mundo dentro do espectro. Mas existe outra corrente científica que é dos divisores, que é você tentar achar subgrupos. Cada corrente tem suas vantagens e desvantagens, cada abordagem. Então, quando você coloca nos agrupadores, você facilita o diagnóstico, você pode fazer com que aqueles indivíduos todos recebam o melhor tratamento possível por estarem com o mesmo rótulo diagnóstico, mas dificulta, por exemplo, estudar as particularidades desses subgrupos. E muito provavelmente a etiologia deles também tem elementos distintos. Então, são os splitters e os lumpers, né? Os lumpers, os agrupadores, os splitters, os divisores. É, por exemplo, quem estuda epilepsia geralmente tem uma tendência a ser divisor. E é muito positiva, porque você não pode explicar uma epilepsia ausência com mioclonia palpebral da mesma forma que você explica uma displasia, uma epilepsia focal por uma displasia cortical. Então, essa divisão, essa nossa tendência a classificar as entidades, isso é feito também por trás do autismo por outra corrente científica. Muito provavelmente nos próximos anos nós vamos começar a ver esses subgrupos novamente se delineando. Só que talvez não vá se chamar de síndrome de Asperger por conta desse passado terrível desse homem, Esse né? senhor. Exato, exatamente. Olha, professor, acho que uma das coisas mais importantes para a gente começar a falar agora, depois de toda essa aula, com essa didática fantástica, e não sou eu que sou tiete, não, tem. Imagina. Falando um pouco da epilepsia, né? Nós sabemos que o autismo e a epilepsia, eles têm uma prevalência muito importante um no outro, é uma comorbidade frequente, né? Acho que você falou coisas importantes sobre esclerose tuberosa, né? A síndrome do Shank3, que é a mutação monogênica genética, né? Então, essas situações X frágil. Então, nós sabemos que essas situações, elas são bem ancoradas, né? Mas quando a gente tem, por exemplo, uma situação clínica de uma criança com autismo, e quando a gente deve pensar
que aquela criança possa estar tendo a comorbidade epilepsia associada ao espectro, porque, na verdade, com todo esse aumento da população, né, com os diagnósticos do espectro, nós também temos observado esse aumento, porque isso é um dado estatístico, né? Sim. Então, como é uma coisa muito sutil, porque quando a gente fala em convulsão e epilepsia, todo mundo vem à cabeça aquela coisa da convulsão mesmo, né? Que a pessoa cai Sim. ao solo, né? Tem os abalos. Mas e no espectro? Qual é a tua experiência em relação? Quais seriam as dicas que essa criança pode estar tendo epilepsia junto do autismo? Depois eu quero ouvir suas dicas também, viu, Daniel? Que você é um estudioso de epilepsia. Mas vamos lá. Tem trabalhos que mostram que aproximadamente 10% dos indivíduos com autismo têm epilepsia. Isso é bastante, é muito, um em cada 10. Se você considerar que na população geral é em torno de 0,5%, 0,5, né, 1 para 200, você pegar no autismo 1 para 10 é muito, né? E tem outros trabalhos, esses eu acho mais curiosos ainda, que trazem uma frequência em indivíduos com epilepsia de 10% de autismo. Então, eu penso assim, nossa, a gente está comendo bola aí na epilepsia, porque alguma coisa eu achei muito, mas tem trabalhos que trazem essa estatística. Mas a gente pegar os indivíduos com autismo, 10% com epilepsia, é importante entender que o principal fator de risco para a epilepsia no autismo é a deficiência intelectual. Então, sempre que você tiver uma criança com autismo e deficiência intelectual, o risco de epilepsia aumenta, né? É maior. A epilepsia no autismo pode ocorrer em qualquer idade, mas ela é mais frequente iniciar após a adolescência, né? Após a puberdade. Então, isso é importante ter em mente. E como você chamou a atenção, o tipo de crise mais conhecido pelo público em geral é a crise generalizada tônico-clônica, chamada convulsão, né? Mas nas crianças com autismo, embora haja pouquíssimos estudos de epilepsia em autismo, é uma área, inclusive, que eu incentivo que as pessoas façam pesquisa, porque vai conseguir publicar sem dúvida, porque é muito carente, mas parece que o tipo de crise mais frequente é a crise focal desperceptiva, né? Então, sempre, aí a pista é crianças que estão tendo períodos de parada comportamental assim, e a família chama e a criança não responde, né? Que geralmente dura ali por volta de 1 minuto, não são crises tão rápidas como as crises de ausência, porque a população conhece esse tipo de crise como crise de ausência, não é verdade? Mas a crise de ausência típica é aquela que dura poucos segundos, em média 10 segundos. E essas crises elas tendem a durar mais próximo de 1 minuto, entre 40 segundos, 1 minuto e meio. São crises que é muito frequente que a criança tenha algum tipo de automatismo, automatismos mastigatórios, por exemplo, a hora alimentares, a criança fica movimentando a boca, estalando os lábios, com algum movimento sem propósito. Então, eu sempre falo para os pacientes, parece que está como um zumbi, entre aspas. Você chama a criança, aí fala assim, não, porque se eu chamo a criança com autismo, ela não, muitas crianças com autismo não respondem, né, quando são pequenininhas. Mas essa ela tem uma parada do que ela está fazendo, ela fica com o olhar perdido, você chama, ela fica com algum automatismo ali, dura alguns segundos, perto de 1 minuto, e a criança volta para a atividade que ela estava fazendo. Então, isso é muito importante notar. Os profissionais que trabalham com crianças com autismo nos ajudam muito, né? Os psicólogos, os fonoaudiólogos, porque eles, em sessões de terapia, muitas vezes eles observam que está havendo algum comportamento diferente que o comportamento da criança, o fluxo de comportamento normal que ela está tendo, ela tem uma parada e fica ali com o olhar arregalado, então isso é importante notar. Parece também que outro tipo de crise frequente, em segundo lugar, seriam crises mioclônicas, mas como eu falei, carece de estudos, então não dá para chegar a uma conclusão de fato. Pode ter síndrome de West, né? Então, como você mencionou, o indivíduo tem esclerose tuberosa, a gente sabe que 1/3 dos indivíduos com esclerose tuberosa tem autismo, é muito frequente quem tem esclerose tuberosa, e de 20% dos indivíduos com síndrome de West a 25% tem esclerose tuberosa. Então, é uma situação que não é infrequente o indivíduo ter esclerose tuberosa, ter a síndrome de West e depois desenvolver um quadro de autismo. Então,
Em linhas gerais é isso, mas por favor, Daniela, complemente e se você não concordar, me corrija, por favor. Imagina, professor. Na verdade, eu acho que o ponto-chave é que realmente as crises de parada comportamental são realmente as mais importantes de serem percebidas e são de difícil percepção, porque são crianças que às vezes realmente entram no seu mundo, né? E aí a gente não consegue ter a percepção se aquela parada comportamental, o pai e a mãe chamar, ou até o terapeuta e ele não responder, se aquilo está dentro de uma sintomatologia do próprio espectro ou de uma crise de parada comportamental, que é o que o professor falou, uma crise de início focal desperceptiva, ou seja, que altera a consciência. E as dicas que a gente dá hoje são assim: pegue o celular e filme para mostrar para o médico assistente, para o médico que acompanha teu filho, tua filha, né? Então, filmar é muito importante. As dicas são: teve uma parada comportamental, você chamou, não respondeu, tentar ver se existem movimentos na boca, se existem movimentos oculares, né? Se tem algum comportamento que seja gestual. Então, essas dicas, você percebeu, filme para que seja mostrado para o médico assistente, que isso vai inferir para a gente se sim pode ser uma suspeita de uma crise epilética, para que a gente consiga fazer um diagnóstico. E aí, daí, vieram milhões de perguntas. Porque, na verdade, tem uma família que eu perdi, que foi bem no comecinho, ele falou uma coisa muito importante em relação a orientar os profissionais, inclusive, que trabalham, terapeutas, escola, né, sobre a questão da epilepsia no autismo, para que possamos cada vez mais reconhecer essa comorbidade, que sim é extremamente prevalente, que a gente precisa ficar muito atento, como o professor falou, né? E aí a Thaís falou uma coisa muito importante, né? Como eu poderia distinguir o autismo de uma síndrome de Landau-Kleffner, né? Que é uma epilepsia generalizada, em que a criança inicia o quadro com crises epiléticas e aí ela tem uma alteração de linguagem muito importante. E aí, o que você me diz, professor? Excelente, isso muitas vezes pode ser muito difícil, né? A primeira característica que eu chamaria atenção é que no autismo as manifestações costumam ser mais precoces, geralmente ali é antes dos 2 anos de idade. As primeiras manifestações do autismo elas costumam surgir por volta da transição do primeiro para o segundo ano, embora existam bebês que com poucos meses de vida já manifestem alterações sugestivas de autismo. Mas ali na transição do primeiro para o segundo ano, que é frequente que se perceba, por exemplo, que a criança não está apontando, não está dando tchau, não está jogando beijo, que são atos de comunicação gestual, né? Vai atrasar a fala, está com contato visual ruim. No caso do Landau-Kleffner, é um pouquinho depois de 2, 3 anos de idade, que vem a primeira crise, que geralmente é uma crise noturna, com uma duração um pouco mais prolongada, né? E aí a criança que já falava vai deixando de falar. É verdade que cerca de 1/3 dos indivíduos com autismo tem uma regressão, não só da fala, mas desse comportamento de comunicação não verbal, mas é ali na transição do primeiro para o segundo ano. A idade média de ocorrência é 1 ano e meio, vai, mas a maioria é ali no primeiro semestre do segundo ano, entre um ano e 1 ano e meio, tá? Já no Landau-Kleffner era um pouquinho depois dos 2 anos de idade. E aí a criança vai deixando de falar, mas não vai afetar essa capacidade de comunicação não verbal. Então isso é uma outra pista também. Agora, vai ter casos que você vai ficar na dúvida. Será que é uma regressão mais tardia no autismo ou será que é um Landau-Kleffner? Se teve uma crise noturna, não tem nem dúvida que você precisa fazer um eletroencefalograma, né? E esse eletroencefalograma obrigatoriamente tem que ser em sono, né, Daniela, para ver o padrão de ponta onda contínua do sono não REM. Explica isso aí para a gente, você sabe isso aí mais que eu. Isso é bem complicado, mas existe, tem um padrão, né, que acontece quando a criança dorme e há um processo em que, ao dormir, a criança entra num padrão de descargas cíclicas contínuas ou quase contínuas, num percentual muito alto durante o sono,
E esse processo faz como se fosse uma polionda contínua do sono, em que hoje a gente tem dito que é um estado de mal epilético do sono. Então, é uma situação extremamente irrelevante e grave que a gente precisa diagnosticar para fazer o tratamento adequado, né? Professor, perguntaram aqui, ó, a doutora Daiane, epilepsia, ela escreveu assim: pedem eletroencefalograma para pacientes com autismo e se achar descargas epiléticas, trata para epilepsia mesmo sem crises presenciadas pelos familiares? Não, aí a recomendação é a mesma que para um indivíduo com um desenvolvimento neurotípico, né? Você não vai tratar o exame, você tem que tratar se houver uma correlação com o quadro clínico. Então, se houver descargas isoladas, assim, é, em princípio não está indicado usar fármaco anticrise, a não ser que eles tenha algum fenômeno clínico que justifique o uso, né? Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a gente vê, a gente que faz, né, epilepsia, que é epileptologista, a gente percebe que existe um excesso de solicitações de exame de eletroencefalograma, principalmente no SUS, a gente está quando a gente precisa, que um paciente com epilepsia precisa Não fazer, tem. a gente vê que a fila está enorme, É. porque o pessoal pede eletro para tudo, enfim, isso é uma outra discussão. Aham. Mas eu acho que o ponto-chave aqui é, puxa vida, eu estou diante de uma criança que está tendo situações clínicas de parada comportamental, em que eu fiquei na dúvida que se é uma crise, né? Vamos fazer um eletro. Existem protocolos para serem feitos, inclusive, que é super difícil de ser realizado, mais um motivo para você não achar que qualquer tipo de exame vai estar palatável para você ver a descarga e tratar. Mas mais ainda, acho que a grande mensagem é: não saia pedindo eletro sem você ter a suspeita clínica de uma situação como uma crise epilética. Eu acho que Perfeito, essa é a grande, né? perfeito. A grande É isso sugestão. mesmo. E aí é isso, tem que tentar filmar mesmo para a gente ver. Essa Professor, em sua, essa relação. sua dica de filmar é fundamental, Daniela, porque hoje facilitou tanto, né? Na minha época que eu comecei, para você registrar uma crise era dificílimo. Hoje é a coisa mais simples, né? E aí teve uma outra mãe, eu já me perdi aqui, porque vai subindo e descendo. Eu gosto de falar o nome de quem perguntou, mas eu achei muito interessante, porque existe uma discussão muito grande de, bom, a criança tem autismo, tem epilepsia, mas ele trata comorbidades de comportamento, por exemplo, né? Usa uma risperidona, usa um aripiprazol, e aí tem epilepsia. E a pergunta foi Bárbara, que perguntando assim, esses medicamentos, eles podem abaixar o limiar e a criança ter mais crises Sim. epiléticas? Na teoria, principalmente, sim, mas na prática o que a gente percebe é que isso ocorre muito raramente, uma descompensação de crise por conta desse tipo de medicamento. Seja um antipsicótico, seja um antidepressivo, seja um psicoestimulante. Algumas exceções, então deve-se evitar o uso de clozapina, que é o antipsicótico que mais aumenta o risco de crise epilética, mas felizmente é um antipsicótico que a gente usa muito infrequentemente, apenas em casos muito graves, né? Eu tenho experiência com clozapina, mas são indivíduos maiores, geralmente adolescentes e com quadros comportamentais muito graves. Ele tem um risco de aplasia de agranulocitose, aplasia de medula e risco de crise epilética e arritmia cardíaca é mais idoso com esse antipsicótico. O outro é um antidepressivo é bupropiona, que é o que mais aumenta também o risco de crise, mas também nessa população é, é muito difícil utilizar. Teria que ser de adolescente ou adulto e é muito infrequente você usar bupropiona para essa população. E os psicoestimulantes já têm estudos mostrando também que o uso deles é seguro em pacientes com epilepsia, né? O André Palmini, por exemplo, tem um estudo, inclusive, com pacientes com epilepsia farmacorresistente, mostrando que metilfenidato não levou a um aumento importante da frequência de crise. Então, existe sim um risco teórico, mas na prática a gente não observa. Agora, claro, se você tem um paciente lá com autismo e epilepsia, ele estava controlado há 2 anos sem crise, e você introduziu um desses remédios e ele apresentou uma crise, sendo que não houve falha da medicação. Aí aquele risco que era teórico, nesse caso, se demonstrou real para aquele paciente, aí você tem que repensar a medicação dele. E a tumexetina agora, né?
que também Bem mudou, ela lembrado. também a gente só pode entrar quando tá com a epilepsia controlada. Então Controlado. eu acho que a grande dica é esses fármacos que podem diminuir o limiar convulsígeno. Fique muito atento, né? Mas é claro que com responsabilidade o médico pode estar entrando com a medicação, sim. Mas esses remédios que o professor falou são remédios que normalmente, se precisar iniciar, já vai estar controlado das crises, Exato. Exato. né? Então, eu acho que isso é muito importante. Uma outra pergunta que veio aqui em relação à alimentação, à associação do autismo. A gente sabe que o autismo existe uma discussão enorme sobre essas questões alimentares, né, professor? E a gente sabe que na epilepsia existe a terapia cetogênica, né? Que a dieta, a gente não fala mais dieta, porque dieta é um convite para furar, né? Então a gente já vai, vamos para a terapia cetogênica, né, Ah, que é uma orientação alimentar em que a gente tem uma eficácia muito grande e tal. E aí tem bastante pergunta em relação a tirar açúcar, leite, aqui falaram sobre glúten. O que você me diz em relação a isso, pensando nas duas coisas, né, no autismo e na epilepsia, quando eles estão tá. juntos? Com relação ao autismo, já tem estudos bem feitos mostrando que o uso indiscriminado das dietas, o uso sistemático para todos os pacientes com autismo, ele não leva a nenhum tipo de benefício. Agora, em casos individuais, é possível que alguma dieta leve a benefício, desde que o paciente tenha alguma manifestação clínica que sugira, por exemplo, uma alergia alimentar, uma intolerância, se ele tiver, por exemplo, obviamente, carência de micronutrientes, então tem crianças que têm uma seletividade alimentar tão grave que eles vão ter carência de ferro, carência de vitaminas. Então, nesses casos, tanto a dieta retirando um elemento, como também a suplementação, ela vai estar indicada. Mas você pegar assim, acabei de diagnosticar um paciente com autismo, então eu vou tirar glúten, vou tirar lactose, isso não é indicado, porque os trabalhos mostram que não há benefício de você fazer assim de uma forma sistemática, sem critério. Com relação a autismo e epilepsia, o uso da dieta ou da terapia cetogênica, que acabei de aprender agora que mudou o nome, ele vai estar indicado naqueles casos em que realmente a terapia cetogênica estiver indicada para epilepsia. Então, não vai passar na frente do uso, por exemplo, do fármaco anticrise como primeira escolha. Agora, se tiver uma condição, por exemplo, como síndrome de West, você já tentou uma medicação inicial, de repente você já pode, né? E aí você vai ter mais condição de falar isso do que eu, Daniela, mas se tiver, por exemplo, uma doença genética, uma deficiência de piruvato desidrogenase, GLUT1, aí a dieta, a terapia cetogênica a primeira escolha. Mas vai ser, né? Mas vai ser no caso quando tiver indicado para epilepsia, não pelo autismo em si, né? Na verdade, eu acho que isso é muito importante, porque essa coisa dos mitos e verdade, né? No autismo, eu acho que por conta da própria prevalência atual, faz com que as pessoas tragam isso com mais frequência, né? E acho que você respondeu perfeitamente. Até dentro da própria epilepsia, a gente já fez uma live só sobre alimentação e epilepsia. Então, não existe aquela coisa de que a pessoa que tem epilepsia não pode comer açúcar. Não é isso, mas a pessoa que tem epilepsia de difícil controle, que foi elegível entrar na terapia cetogênica, essa pessoa vai sendo retirada e vai sendo feito um cálculo para que ela tenha esse controle. Agora, tem uma coisa interessante. Os estudos mostram que a terapia cetogênica, a dieta cetogênica, né, ela traz uma melhora cognitiva, uma melhora do sono. Então, esses ganhos que talvez para a gente hoje sejam secundários, porque o nosso objetivo principal é a epilepsia, e a gente tem estudos muito fortes mostrando que até 75% das pessoas refratárias que são elegíveis para terapia respondem muito bem, ficam ok. Então, esses outros achados, a atenção, do sono. Então, acho que isso é uma dica importante
para que a gente também pense em mais estudos em Sim. relação a essas É, habilidades, né, professor? exato, e é possível. A gente está falando o que é conhecido hoje, mas pode ser que daqui a alguns anos a terapia cetogênica seja uma terapia para alguns subgrupos de indivíduos com autismo. Eu estou falando aqui em hipótese, né? Hoje não é, mas tem um racional muito interessante. Pode ser que seja, né? É bem interessante. Ah, com certeza. Professor, agora a pergunta que não quer calar. Canabidiol, autismo e epilepsia. Essa daí não tem como a gente. Que na epilepsia, esse é o grande momento. A gente está numa discussão muito grande do que é estudo clínico, do que é viável, do que não é, que tem, né? Então, acho que na epilepsia a gente abriu um pouco a porta dessa discussão, né? Sim, E aí eu queria ouvir um pouco a tua opinião. claro que. Ó, tem uma meta-análise. Meta-análise, para quem não sabe, é um tipo de estudo que tem uma evidência científica muito forte. Ele é feito a partir de uma revisão sistemática, então se revisa toda a literatura a respeito de um assunto, se escolhe, dessa revisão são filtrados os trabalhos que têm boa condução metodológica, e a partir daqueles resultados é feita uma análise estatística dos resultados desses trabalhos e se faz uma combinação dos resultados para você ter uma conclusão. Então, tem uma meta-análise feita por um grupo do Brasil, da Universidade Federal do Paraná, da doutora Ana Kripa, que mostrou que, inclusive é muito citado na literatura mundial esse trabalho, que mostrou que não há, até o momento, resultado relevante do canabidiol para tratamento do autismo. Dos sintomas core, das manifestações intrínsecas do autismo, sem dúvida. Agora, também do quadro comportamental. Agora, veja, eu quero enfatizar o seguinte: a ausência de evidência demonstrada não significa que não tem eficácia. Não é evidência de ineficácia. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que existem muitos casos anedóticos, e eu mesmo tenho no consultório casos isolados, em que o canabidiol levou à melhora de comportamento de pacientes com autismo. Por exemplo, quadros de comportamentos autolesivos, em que a criança se batia, se mordia, já tinha tentado o uso de vários medicamentos e o canabidiol melhorou esse comportamento, fez com que ela parasse de se agredir. Eu tenho alguns casos no consultório assim. Então, para alguns pacientes vai funcionar, mas isso, novamente, evidência, nível de evidência 4, quer dizer, opinião de um especialista. Isso não está demonstrado na literatura, com estudo controlado, randomizado, duplo cego, não tem esse tipo de evidência para o autismo. É, e aí é importante entender que também não é a maioria, não vai ser a maioria dos pacientes com autismo que vai se beneficiar de canabidiol. Por exemplo, se você for comparar para melhora de comportamento o uso de risperidona com canabidiol, a risperidona costuma melhorar um percentual muito maior de pacientes com relação ao comportamento, no caso do autismo, do que o canabidiol. Mas, para alguns pacientes, como eu falei, o canabidiol vai ser útil. No caso da epilepsia, já tem trabalhos mostrando que algumas formas de epilepsia o canabidiol é sim eficaz, com estudos bem conduzidos, como é o caso da síndrome de Dravet, mutação do SCN1A, da síndrome de Lennox-Gastaut. Existe trabalho assim em esclerose tuberosa, mas também, se você for pegar especificamente com relação à sua pergunta, autismo e epilepsia, eu vou tratar a epilepsia com canabidiol? Não. A primeira escolha não vai ser o canabidiol. A primeira escolha serão fármacos direcionados para o tipo de crise que o paciente tiver. Então, se for uma crise focal, por exemplo, a primeira escolha vai ser carbamazepina ou oxcarbazepina. Se for uma epilepsia generalizada, vai ser, por exemplo, pode ser, né, o valproato, pode ser levetiracetam, enfim. Mas não vai ser o canabidiol a primeira escolha nesses casos, né? Vai ser um fármaco anticrise direcionado para o tipo de crise. Essa é a bola da vez, da grande discussão, né? Então, acho que algumas famílias estão dizendo aqui que as crianças que têm epilepsia e autismo, que entraram com canabidiol e que não adiantou de nada.
e famílias também contando que a família tem uma criança que tem epilepsia e E autismo que e que o canabidiol foi um melhorou. grande divisor de águas. Então, Isso, exato. eu acho que é essa especificidade, até inclusive em relação à alimentação que você colocou, tem a questão individual, e a gente chama isso de um tratamento que se chama um projeto terapêutico singular, porque cada indivíduo tem a sua especificidade. E aí é uma crítica construtiva que eu tenho em relação aos estudos clínicos, porque o cara Claro, que faz estudo clínico, ele não tem essa visão, ele faz uma coisa em uma com população, então ele não consegue certeza. enxergar aquele indivíduo número 2 que está participando do Sim, estudo, como com todas as especificidades daquele indivíduo, né? Mas a gente sempre tem que fazer a associação dos estudos clínicos, que são importantíssimos, que é o que traz para a gente a segurança, né? exato. Para poder indicar uma terapêutica, trazer uma discussão sobre eficácia, né? Tamanho de efeito, né? Então são discussões que os estudos clínicos trazem, mas ao mesmo tempo na nossa prática clínica. E aí entram os estudos de vida real, né, professor? Sim, Que eu adoro, adoro. sim, sim, claro. A Isso que gente você que é falou é muito hands-on, importante. Muito. para a gente que é hands-on, mão na massa, né, médico assistente, esses estudos trazem para a gente essa vivência que é o que está sendo dito aqui, porque algumas famílias falam não adiantou nada, para outros, nossa, foi um divisor de Exato. águas, né? Exatamente, é isso aí. É aquilo que eu mencionei, a ausência de uma evidência científica não é evidência de que algo não funcione. Né? É só uma evidência, o fato de que ninguém conseguiu demonstrar ainda a eficácia ou ineficácia do método. Né? Nossa, perfeito, perfeito. Bom, professor, faltam 3 minutos, voou. Foi uma delícia, Daniel, conversar com você. Foi Ah, muito bom. professor, Obrigado, uma querido. Obrigado delícia, mesmo. uma delícia. Eu queria que você se despedisse da gente, mas deixasse assim um gostinho de voltar, Com o que a maior gente quer mais. prazer, com o maior prazer, Daniel. Eu queria agradecer a você pelo convite, pelo carinho, por toda a gentileza. Queria agradecer quem nos assistiu aí durante essa 1 hora. Foi um prazer estar com vocês e eu estou à disposição. Sempre que precisar, eu volto. Tá bem? Professor, muito obrigada. Imagina. Muitas pessoas falaram um pouco sobre epilepsia e TDAH. Né? Acho que talvez fosse uma boa, perguntaram, mas eu não quis entrar, senão a gente ia perder o fio da meada. Claro, Então, são talvez comorbidades também. já fica É, um convite para que você retorne aqui à nossa casa tá bom, para falar um querido. pouco sobre TDAH e epilepsia. O que você acha? Tá bom, vai ser um prazer. Tá bem? Muito obrigada. Nada, Gente, boa Daniel. noite. Professora, a Associação Brasileira de Epilepsia está honrada de receber Imagina. você aqui. Um É um prazer e prazer. parabéns pelo lindo trabalho que vocês desenvolvem, super necessário. Realmente é um farol aí para todas as pessoas que precisam, né, que têm epilepsia. Muito obrigado pelo convite, Daniel. Um grande abraço, viu? Muito Fiquem com obrigada, Deus. gente. Amém. Boa noite, gente. Boa Tchau, noite. Tchau, tchau. tchau.